Oi, pessoal da publicidade, tudo bem? Hoje eu estou gravando um vídeo bem curtinho para falar de algumas situações que eu tinha visto nas provas de vocês, na avaliação Valendo 7, e eu queria só trazer para vocês algumas observações que acho que vão servir para todo mundo. Então, eu tinha mandado para vocês um briefing de uma joalheria e tinha comentado com vocês que seria interessante a gente pensar numa situação de pandemia. Eu tinha comentado com vocês que talvez fosse legal fazer um texto mais humano, um texto mais agradável, um texto que não falasse de situações ruins, para que as pessoas se sentissem mais bem recebidas, porque a situação é crítica para todo mundo. E a revista, ela justamente está sendo lançada numa época de pandemia, mas é uma revista que fala do aniversário da empresa. Então não ficaria legal eu falar de situações tristes. Eu reparei que alguns textos de vocês, alguns alunos falaram da pandemia diretamente, inclusive começaram falando da pandemia. É possível fazer isso? Sim, né? Já que as pessoas estão vivendo a pandemia, eu vou falar da pandemia, né? Mas isso não fica muito bem. Eu vou explicar por quê. É quando eu falo de um assunto negativo, quando eu falo de um assunto tão ruim quanto a pandemia, eu posso fazer indevidamente e inclusive sem eu querer, eu posso ligar o produto a uma coisa ruim. Então pense assim, a revista ela vai ficar para sempre editada. Eu não vou mudar a edição da revista, porque isso não é feito. Eu até posso fazer uma errata no volume seguinte, na edição seguinte, mas eu não vou mudar uma revista. Então aquilo vai ficar marcado para sempre. Então é importante que a gente pense no porvir, que a gente pense no depois, para a gente não escrever um texto que fale de uma coisa ruim e que daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos alguém vai abrir e vai falar: nossa, que coisa horrível, né? Na época estava ocorrendo uma pandemia, ou ela, na consciência dela, sem ela querer também, ela ligar a pandemia a uma coisa, a um objeto que deveria ser bom, que é uma joia. Então a joalheria estava fazendo uma edição especial de aniversário e talvez não ficasse muito bom falar da pandemia. Teve um grupo que falou da pandemia diretamente e eu disse: ah, rolou, ok? Rolou, deu certo, eu entendi. Mas se eu fosse editor da revista, eu não aceitaria. E assim, se eu trabalhasse na mesma agência, e eu falaria: olha, eu gostei do texto, tá legal, tá bem escrito, mas a gente pode fazer aí um ajuste para ele ficar mais adequado ao que a revista quer, tá bem? Então evitem falar de coisas ruins numa situação que deveria ser boa, deveria ser bonita, deveria ser agradável. As pessoas olharem uma revista ali até como um entretenimento, que essa é uma das funções da revista. Com o tempo, a gente vai tendo um entendimento um pouquinho melhor dessa situação de cada cliente e de cada peça a ser feita no meio publicitário ou no meio da comunicação em geral. O, eu reparei assim, na maioria dos textos, a maioria dos textos estava correta, estava bem escrita, estava legal, eu gostei, tinha ideias muito interessantes. Eu elogiei muito alguns textos assim que trouxeram ideias muito legais. Um texto falou de joias raras e falou, deu um exemplo assim do lado do Oceano Índico, da África, em que tinha uma joia X. Achei legal. O leitor, quando pega uma revista dessa, ele quer entretenimento mesmo. Ele não quer ler, ele não quer ver situações ruins. Então é interessante que a gente traga dados divertidos, legais e bonitos mesmo. Eu elogiei bastante. Mas na maioria dos textos falta um pouquinho de cor. Eu já vou explicar o que é cor no texto, né? Não é encher o texto de amarelo, vermelho e verde. Isso fica a critério da edição, isso ao critério de quem vai fazer a divisão ali dos textos e das imagens. Não é isso que eu estou falando. Cor é importante, tá? A cor é fundamental. Inclusive, grande parte das revistas, a revista do Boticário, por exemplo, a revista da Berson, ou a revista interna da Sanepar, tem cores muito precisas. Isso faz parte de uma decisão que foi tomada bem antes de você. Agora, quando eu falo em cor, eu estou dizendo o seguinte, que os textos eles precisam ter uma coisa agradável, precisa ter uma coisa gostosa, precisa ter uma coisa bonita de ver, de ler, para que a pessoa se sinta representada e que ela se sinta feliz também. Então, às vezes, eu também uso a palavra tempero.
Então, um bom texto não é aquele texto que está correto do ponto de vista gramatical ou que seguiu passo a passo daquilo que o cliente queria, que está no briefing, aquilo que o pessoal do branding descobriu numa pesquisa, ou aquilo que o pessoal do marketing também falou. Mas está no jogo de palavras, no jogo vocabular, nos exemplos que eu dou, isso é tempero. Então, assim, se você, essa disciplina é de escrita criativa, né? É o que eu fiz ao longo da minha vida inteira e ainda faço. Então, assim, sugestão de um homem mais velho, de uma pessoa que está no mercado há muito tempo. Primeiro, essa conquista da cor do texto, essa conquista do tempero do texto, ela vem com o tempo. Tenha paciência, porque ela não cai assim na sua cabeça, ela virá, tá? Eu não descontei exatamente notas disso. Mas eu sugiro que você trabalhe isso, trabalhe os elementos assim mais lúdicos no texto, mas pelo amor de Deus, tá? O texto não é brincadeira, ok? O texto é sério. Mas elementos mais lúdicos, elementos que tragam imagens, que o sujeito leia o texto, ele não está apenas lendo um texto em língua portuguesa, ele está tendo uma sensação que é boa, agradável, gostosa, isso é muito importante, tá bem? Então, cor, tempero, importante, são dois elementos importantes em quem vai lidar com escrita criativa. A outra situação que eu já comentei, e se eu não comentei, eu comento agora, eu gostei, muita gente lembrou histórias da família. Ou criou histórias familiares, que também eu não vejo problema nenhum, num texto de criação, aí o nome, né? Criação. Ou trouxe elementos da família mesmo. Falou de um broche, falou de um colar, de um anel, né? Embora alguns textos eu achei muito parecido com o meu, tá? E daí, não, né? Isso não vai copiar o texto do Costa, tá? E nem de ninguém. Agora, eu não adianta eu só falar da minha família, ok? E teve um texto ou outro que pareceu assim mais um diário, pareceu mais uma descrição que eu falaria para alguém numa conversa de bar, para o meu namorado, minha namorada, que eu contaria mesmo para um parente meu, uma situação familiar que é curiosa, né? Por exemplo, os meus sobrinhos mais jovens, eles vivem me perguntando coisas da família, eles não conheceram os avós, não conheceram os bisavós, então eles querem saber de situações que eu vivi, porque eu conheci os avós deles, conheci os bisavós deles, eu conto, eles gostam. Eu só conto coisa boa, tá? Mas aí o que acaba acontecendo é o seguinte: não adianta eu só falar da família. Eu tenho que trazer a família tanto para a realidade do meu leitor, quanto usar um elemento da minha família que realmente tenha uma função. No meu texto, quando eu falei do broche da minha mãe, é verdade, sabe? Não é mentira que eu não inventei, não. A minha mãe tinha um broche que era uma caravela feita com filigrana. E aquilo é muito representativo, tanto para a minha família, a família da minha mãe. Ela tinha várias irmãs e ela que herdou aquele broche, então para ela era uma felicidade, porque o pai dela teve quatro, cinco filhas. E quanto a filigrana, ela é uma técnica de ourivesaria muito importante para a comunidade a qual a minha mãe pertencia. Então eu não coloquei ali a história do broche à toa, tá? Né? E eu coloquei a história do broche ali para fazer menções enviesadas para o leitor inteligente perceber. Se ele não percebesse, ok, mas se ele conseguisse perceber também que o Brasil foi uma colônia portuguesa, que os portugueses vieram para cá numa nau e que o broche da minha mãe era uma nau, um bar, né? Era uma, não é uma caravela, uma nau. Que aquela peça de ouro era uma peça que o meu avô trouxe de Portugal e que acabou ficando na minha família. Hoje essa peça, inclusive, acho que é perdida. Acho que nenhuma das minhas irmãs herdou. Era interessante, era algo que muita gente que lesse o texto ia se sentir representado. Então, assim, posso falar de temas familiares? Devo, isso vai agradar o leitor. O leitor vai se sentir dentro do texto, vai se sentir abraçado por ele. Mas tem que ser uma coisa também bacana, tem que ser uma coisa assim que diga alguma coisa de verdade mesmo, honesta, bonita. Outra coisa que eu preciso conversar com vocês, olha, é o uso da língua portuguesa. Então, assim, essa disciplina, ela não é uma disciplina de língua portuguesa, né? Ela é uma disciplina de criação, né, de textos criativos.
Agora, eu não posso deixar de dizer a vocês também que o texto de criação ele não pode ter erros de português. Se eu fiz o texto sozinho, se eu fiz o texto sozinha, eu preciso olhar esse texto de novo, ou eu preciso mostrar esse texto para alguém, alguém vai ler esse texto e vai fazer uma correção para mim. E se eu fiz em grupo, pior ainda. Né? Então teve grupo de 3 pessoas, teve um grupo até que me pediu para fazer em 4, não sei se eu liberei, mas assim, ó, são 3 olhares, são 3 pessoas olhando o texto, então erros não podem passar. Então orações que não têm verbo, daqui a pouco eu falo do verbo. Orações que têm erro de concordância, erro de pontuação, erro de regência, isso não pode passar. O erro de regência foi o erro que mais apareceu nos textos, tá? Então, cuidado com o uso das preposições para os verbos que precisam de preposições, porque isso apareceu demais, isso me deixou preocupado. Outra situação que ocorre, eu comentei com alguns grupos, olha só, pense bem. A língua portuguesa, o modo como a língua portuguesa o modo como a língua portuguesa se formou, ela é uma língua essencialmente verbal. Ela é uma língua que tem 45 mil verbos. E é o verbo em português que lhe dá a ação, a agilidade, é o verbo que dá exatamente o texto, a língua portuguesa, o que ela é. Os adjetivos são importantes? São, embora alguns redatores não gostem, principalmente em jornais. Eu vivia brigando com eles, porque o adjetivo faz parte da língua. Os advérbios são importantes? Meu, sem advérbios a língua não existe. Agora, é o verbo que ele deve ser bem tratado, bem cuidado. Se eu faço orações sem verbo, que são as chamadas orações nominais, estou construindo um texto árido. É possível fazer isso? É possível, mas ó, com muita experiência, eu não gosto de orações nominais, orações que não têm verbo, que geralmente elas não são boas. Elas podem até causar um efeito no texto, mas o texto inteiro construído dessa maneira, não. Ok? E assim, muita gente me entregou os trabalhos explorando pouco o texto. Então eu tinha falado lá, o texto pode ter até 6.000 toques, 6.000 caracteres, né? E eu escrevi errado, eu deveria ter escrito em torno de 6.000 caracteres. Tudo bem, eu não escrevi isso. Mas também entregar um trabalho com 500 caracteres, sendo que ele poderia ter até 6.000, é muito pouco. Faltou explorar o texto. Pensa bem, eu tinha colocado lá na prova que esse texto seria no miolo da revista, gente. Então, assim, o cara pega uma revista, não tem nenhuma aqui perto, mas ele pega a revista e às vezes ele abre justamente no miolo da revista, que é a parte central da revista, é a parte mais cara da revista. Então, faltou explorar o texto, porque eu poderia trabalhar ali o texto de uma forma mais ampla. Até porque maior amplitude, eu tenho mais dados, posso colocar mais coisas. Um texto maior, um texto gigante é melhor que um texto pequeno? Não. Eu mentiria para você se eu falasse isso. Um texto pequeno pode ser inclusive muito melhor que um texto grande, ele é mais enxuto, ele pode ser até mais criativo. Inclusive se eu já passei por várias situações assim de desespero. Alguém me pede um texto, eu faço um texto com 2.000 caracteres, o cara diz assim, não, Costa, tem que ter 400, 500. Eu tenho que cortar o texto ou fazer outro porque não caberia naquele espaço. Já aconteceu várias vezes. Então, um texto pequeno, ele tem a sua localização, mas não exatamente um texto que vai no miolo de uma revista, que inclusive é uma revista de um formato relativamente grande, tá? Então, explorem o texto. Ó, uma dica para vocês. Vocês estão na faculdade e há vários professores de diversas áreas, de diversas experiências, diversas expertises, e eles estão à sua disposição. Só um detalhe, eles não são seus funcionários, tá? São funcionários da UP, mas eles estão à sua disposição. Então aproveite a presença dele, escreva mesmo, não tenha medo, produza, arroje, ouse. É naquele momento que você vai ter a professora Cris, o professor Sérgio, o outro Sérgio, eu, você vai ter todos os professores da casa que vão poder dizer para você, cara, não, isso não rolou.
não é assim que faz, ó, desculpa, mas você pode fazer de outra maneira. E ele também vai dizer, meu, que bacana isso, que legal, é isso mesmo, tá? Olha, não ficou tudo aquilo, mas esse é o caminho, ouse mesmo. Então aproveite os professores, aproveite a estada na faculdade. Não é porque você paga, não é isso, não é essa relação. É porque nós, professores, nós estamos ali realmente para avaliar o seu texto da melhor maneira e dizer para você, apontar caminhos, apontar saídas, tá bem? De forma geral, eu gostei muito dos trabalhos. E houve trabalhos assim geniais que eu já admitiria de primeira. E houve trabalhos também que, infelizmente, eu ia dizer para o sujeito: ah, desculpa, não é isso que o cliente quer, você precisa reelaborar esse texto ou refazer esse texto mesmo. Às vezes, eu prefiro lidar. A linguística tem duas palavras bonitinhas, tá? Uma é a reescrita e outra é a reestrutura. A reescrita é quando eu rasgo o texto, jogo fora e faço outro. Então, uma reescrita. E eu tenho a reestrutura, que o texto ali precisa de uma mexidinha, eu vou lá e arrumo o texto. Existem essas duas possibilidades. Às vezes, e muitas vezes eu fiz isso com o cliente, eu jogava o texto fora e fazia outro, fazia realmente uma reescrita. Porque daí eu tinha certeza que aquele texto seria um texto novo, seria um texto que não estaria com os vícios do anterior. Então, às vezes, é mais fácil fazer um texto novo do que aproveitar uma coisa que não estava muito boa. E eu aprendi muito isso na televisão, porque na televisão a gente tinha que fazer os textos, os jornalistas todos, etc., fazer os textos na hora para o texto ser publicado, para o texto ir ao ar. E nos jornais também, nos jornais impressos, muitas vezes ali o jornalista tinha que fazer o texto a toque de caixa, porque o jornal ia ser impresso e não havia mais tempo, tá bem? Então a gente sempre está lidando contra o relógio, não caia nessas armadilhas também, né? Não enlouqueça, já digo isso desde já, mas são algumas dicas aqui do Costa para vocês, tá bem? Tenha uma boa semana, a gente se vê na semana que vem e falamos da prova. Eu já mandei, inclusive, para vocês a proposta da prova da avaliação valendo 7. E aí eu vou falar da outra avaliação valendo 3. E qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Não sofra sozinho. Eu respondo para vocês por qualquer um dos meus canais. Fiquem bem, abraço, cuidem-se.